Olá, amigos e seguidores do canal, bem-vindos. Quarta-feira, interlúdio de terror, 22 de janeiro. Hoje eu vou com um classicão simplesmente do autor mais adorado pelo H.P. Lovecraft, confessadamente sua inspiração, que é Edgar Allan Poe. Nós já narramos bastante coisa deles aqui. Mas antes de me estender, aqui é ao contrário do que costuma se falar no YouTube, é com mais delongas. Virou meio uma marca nas postagens do YouTube, gravar sem mais delongas, bora pro vídeo. Isso aí todo mundo fala, alguém deve ter dito que isso dá muito view, sei lá. Bom, mas de qualquer forma, bem-vindos a todos, novos e antigos seguidores, né? Obrigado pelo apoio de todo mundo. Os pedidinhos estão resumidos aqui nessa imagem, para a gente não perder tempo. Vou só acrescentar um pedidinho novo, que eu vim descobrir que existe um negócio que está sendo testado no Brasil, no YouTube, no Brasil e uns poucos países, Taiwan, uns 2 ou 3 a mais, que é o hype, hypar o vídeo, né? É algo que é semelhante ao like, também não custa nada para vocês, né? Vocês entram lá embaixo, ali na barrinha que tem os comentários, para o lado, para a direita, assim, vai aparecer a opção hypar. Aí vocês hypam. Tem a primeira das opções, a primeira quantidade de pontos que você doa para o canal, gratuitamente, é gratuito. E tem as hypes pagos, que eu não entendo porque que alguém faria isso, né? Se for para gastar dinheiro, o cara vai entrar de membro para o canal, né? Mas bom, os pedidos de sempre e mais o hype, se vocês puderem, né? Ele aumenta a exposição do canal, posiciona ele melhor, como a postagem, ele se aplica só para as últimas postagens, os últimos 7 dias. Posiciona aquela postagem especificamente como em evidência, né? Bom, isso aí não é lá muito importante. Vamos pro conto com delongas, como eu digo. Nós já temos aqui a playlist de Allan Poe, muito conto dele. E como sempre, eu falo quando vou por uma segunda, ou terceira, ou enésima postagem dentro de uma playlist, que eu não vou falar da vida do cara. Do Edgar Allan Poe é meio difícil de fazer isso a cada conto, porque traços característicos fatos, melhor dizendo, característicos e marcantes e dramáticos da vida dele, como foi a perda da mulher, uma prima que ele casou com ela bem jovem, né? A morte dela marcou o Edgar Allan Poe profundamente, e essa perda está em tudo que é conto dele, inclusive no de hoje. Hoje nós vamos narrar Berenice. Berenice é um conto de 1835, que tem uma série de aspectos interessantes que merecem comentário aqui. Então não vou falar da vida dele, exceto esse aspecto, que é inevitável, mas vou me estender um pouquinho sobre a obra em si. Bom, o que acontece com o Berenice? Berenice foi publicado, como eu disse, em 1835. O Edgar Allan Poe tinha 26 anos, né? Era bem jovem, mas ele morreu jovem, né? Ele morreu em 1849 com 40 anos, né? Lástima. Mas então ele escreveu Berenice, foi a primeira obra assim mais marcante da vida dele. Ele tem 10 anos da carreira dele, de 1835 até 1849, quando morreu, né? Que é o auge da obra dele, que tem todos os contos mais importantes da carreira dele. Antes ele já tinha escrito muita coisa, antes de Berenice, mas ainda são obras até pouco conhecidas. Se eventualmente um dia a gente tiver um projeto Edgar Allan Poe, que não era má ideia, aí a gente vai fazer como vemos fazendo com Lovecraft, né, narrando toda a obra. Mas em 1835 ele então escreveu Berenice e foi causou um enorme impacto. E é isso que eu queria tocar aqui, porque isso é muito legal, muito importante. O que tem de impactante no Berenice? Bom, o conto é impactante, né? Um conto macabro, sinistro.
mas ele é tão macabro e tão sinistro que ele causou um rebuliço na sociedade americana na época. O pessoal reclamou que ele era mórbido demais. Realmente, ele já é mórbido, mas a versão original era muito mais mórbida. O que aconteceu com o Edgar Allan Poe é que, por conta dessa reação, ele chamou atenção para ele e para a obra dele, claro. Mas ele foi praticamente obrigado a fazer uma versão mais light, que é a versão que existe disponível. Existe, se vocês pesquisarem com cuidado, lá no futuro, no eventual projeto Poe, a gente pode inclusive botar as duas versões, até tem, mas não é fácil achar a versão original. A versão, eu não vou falar muito detalhadamente sobre as mudanças que ele fez no texto, porque aí é spoiler para a história. Mas o conto original tem efetivamente os dois personagens. O Egeus, que é o cara que narra, e a Berenice, que é a prima dele, veja, prima dele, igualzinho Poe e a mulher, né, que faleceu. A prima dele, por quem ele acaba se apaixonando e morre. É uma réplica, claramente inspirada na própria vida. Então, na versão original, tu tens de fato os dois personagens. A versão alterada, em que ele amaciou um pouquinho aspectos muito mórbidos realmente do conto, acabou que o conto virou um reflexo da própria temática do conto, porque o conto ele versa sobre o quê? Sobre a monomania. Isso explicitamente. Implicitamente, ele versa sobre o que os contos do Poe quase sempre versam: a perda da mulher amada e a loucura. Quase tudo conto do Edgar Allan Poe tem isso aí misturado em algum grau. No Berenice é bem isso aí. Porém, a pedra de toque, o que rege, o leitmotiv, como diria o Wagner, né? O leitmotiv do conto é a monomania. Monomania é uma perturbação mental que o cara se fixa em detalhes pequenos, que é o caso do conto. Ele se fixa nos dentes da Berenice. A versão alterada, amaciada para atender o público americano da época, que é a que eu estou narrando aqui para vocês, que é a que tem disponível, quase todo mundo aqui que leu Berenice vai ter lido essa versão. A Berenice, ela não passa, ela é uma figura fantasmagórica que tem por trás do conto. O conto é basicamente o Egeus a falar sobre a própria loucura e sobre o que acaba acontecendo após a morte da Berenice. É basicamente isso aí. É um conto magistral, realmente maravilhoso. Eu espero ter conseguido narrar a contento para vocês aí esse maravilhoso Berenice de 1835. Por fim, eu queria fazer um comentário. Existiu, é uma história um pouco mais longa, até não é tão importante. Lá em 2013, lá não, cá no Brasil em 2013, saiu uma lei. Olha, que o Brasil acha que as pessoas no Brasil acreditam que lei resolve os problemas. Frequentemente ela causa os problemas. Mas em 2013 saiu uma lei que dizia que toda empresa de audiovisual estrangeira tinha que produzir uma quantidade X de vídeos, de filmes brasileiros, com atores brasileiros e tal. Aí o que fez a Fox Brasil, em 2013? Ela fez uma série, ela é muito legal, graças à lei, senão eles não tinham feito essa série, com certeza. Eles fizeram uma série chamada Contos do Edgar, em referência ao Edgar Allan Poe, claro. Esse Contos do Edgar, esse Edgar é um cara que trabalha num necrotério, é brasileiro, tudo é brasileiro, é passado em São Paulo nos dias atuais. É uma série que vale a pena vocês procurarem na internet. São 5 contos do Edgar Allan Poe, um dos quais é o Berenice, todos atualizados, todos trazidos para os dias de hoje na São Paulo capital. E é muito bem feito, muito bem interpretado. Os contos do Edgar é o cara que trabalha no Edgar, esse tem um corvo lá, naturalmente,
e ele fica narrando aquelas histórias, e aí rola o filme. São episódios, salvo engano, de 1 hora. Muito bacana. Estranhamente, uma lei serviu para alguma coisa. Muito bem. Um abraço para todo mundo, saudações, fiquem bem. Vamos curtir mais uma obra do grande Edgar Allan Poe, Berenice, 1835, publicado originalmente na Southern Literary Magazine. O velho e manjado em tempo, mas é apenas uma breve retificação. O nome da revista que foi publicado Berenice originalmente é Southern Literary Messenger, e não como eu tinha dito antes, por amor à precisão. Um abraço a todo mundo, saudações, e vamos lá com o nosso Edgar Allan Poe. Berenice, Edgar Allan Poe, 1835. Dicebant mi sodales, si sepulcrum amicae visifaren, curas meas aliquantulum fore levatas. Ibn Zayat. Meus companheiros me asseguravam que, visitado o túmulo de minha amiga, conseguiria em parte alívio para as minhas tristezas. A desgraça é variada. O infortúnio da terra é multiforme. Arqueando-se sobre o vasto horizonte como o arco-íris, suas cores são como as deste, variadas, distintas e, contudo, nitidamente misturadas. Arqueando-se sobre o vasto horizonte como o arco-íris, como de um exemplo de beleza derivei eu uma imagem de desencanto, da aliança de paz, uma semelhança de tristeza, e que, assim como na ética, o mal é uma consequência do bem. Da mesma realidade, da alegria, nasce a tristeza. Ou a lembrança da felicidade passada é a angústia de hoje, ou as amarguras que existem agora têm sua origem nas alegrias que podiam ter existido. Meu nome de batismo é Egeu. O de minha família não revelarei. Contudo, não há torres no país mais vetustas do que as salas cinzentas e melancólicas do solar de meus avós. Nossa estirpe tem sido chamada de uma raça de visionários. Em muitos pormenores notáveis do caráter da mansão familiar, nas pinturas do salão principal, nas tapeçarias dos dormitórios, nas cinzeladuras de algumas colunas de armas, porém, mais especialmente na galeria de quadros no estilo da biblioteca e, por fim, na natureza muito peculiar dos livros que ela continha, há mais que suficiente prova a justificar aquela denominação. Recordações de meus primeiros anos estão intimamente ligados àquela sala e aos seus volumes, dos quais nada mais direi. Ali morreu minha mãe, ali nasci, mas é ocioso dizer que não havia vivido antes, que a alma não tem existência prévia. Vós negais isso? Não discutamos o assunto. Convencido eu mesmo, não procuro convencer os demais. Sinto, porém, uma lembrança de formas aéreas, de olhos espirituais e expressivos, de sons musicais, embora tristes. Uma lembrança que não consigo anular, uma reminiscência semelhante a uma sombra, vaga, variável, indefinida, inconstante. E como uma sombra, também na impossibilidade de livrar-me dela enquanto a luz de minha razão existir. Foi naquele quarto que nasci, emergindo assim da longa noite daquilo que parecia, mas não o era, o nada, para logo cair nas verdadeiras regiões da Terra das Fadas, num palácio fantástico, nos estranhos domínios do pensamento monástico e da erudição. Não é de admirar que tenha lançado em torno de mim um olhar ardente e espantado, que tenha consumido minha infância nos livros e dissipado minha juventude em devaneios. Mas é estranho que, ao perpassar dos anos, e quando o apogeu da maturidade me encontrou ainda na mansão de meus pais, uma maravilhosa inércia tombado sobre as fontes da minha vida maravilhosa, a total inversão que se operou na natureza de meus pensamentos mais comuns. As realidades do mundo me afetavam como visões, e somente como visões, enquanto que as loucas ideias da terra dos sonhos tornavam-se, por sua vez, não o estofo de minha existência cotidiana, na realidade, a minha absoluta e única existência. Berenice e eu éramos primos e crescemos juntos no solar paterno. Mas crescemos diferentemente. Eu, de má saúde, mergulhado na minha melancolia.
Ela, ágil, graciosa e exuberante de energia. Para ela, os passeios pelas encostas da colina. Para mim, estudos do claustro. Eu, encerrado dentro do meu próprio coração e dedicado de corpo e alma à mais intensa e penosa meditação. Ela, divagando descuidosa pela vida, sem pensar em sombras do seu caminho ou no voo silente das horas de asas lutuosas. Berenice. Quando lhe invoco o nome, Berenice, das ruínas sombrias da memória repontam milhares de tumultuosas recordações. Ah, bem viva tenho agora a sua imagem diante de mim, como nos dias de sua jovialidade e alegria. Ó deslumbrante, porém fantástica beleza! Ó sílfide entre os arbustos de Arnheim! Ó náiade à beira de suas fontes! E depois, depois tudo é mistério e uma história que não deveria ser contada. Uma fatal doença, soprou como um símum sobre seu corpo. E precisamente quando a contemplava, o espírito da metamorfose arrojou-se sobre ela, invadindo-lhe a mente, os hábitos e o caráter, e, da maneira mais sutil e terrível, perturbando-lhe a própria personalidade. Ah, o destruidor veio e se foi. E a vítima, onde está ela? Não a conhecia, ou não mais a conhecia como Berenice? Entre a numerosa série de males acarretados por aquela fatal e primeira doença que realizou tão horrível revolução no ser moral e físico de minha prima, pode-se mencionar como o mais aflitivo e o mais obstinado, uma espécie de epilepsia que não poucas vezes terminava em catalepsia, muito semelhante à morte efetiva e da qual despertava ela, quase sempre de uma maneira assustadoramente subitânea. Entre mentes, minha própria doença aumentava, pois fora dito que para ela não havia remédio, e assumiu, afinal, um caráter de monomania, de forma nova e extraordinária, que hora em hora, de minuto em minuto, crescia em vigor e por fim veio a adquirir sobre mim a mais incompreensível ascendência. Esta monomania, se assim posso chamá-la, consistia numa irritabilidade mórbida daquelas faculdades do espírito que a ciência metafísica denomina faculdades da atenção. É mais que provável não me entenderem, mas temo deveras que me seja totalmente impossível transmitir à mente do comum dos leitores uma ideia adequada daquela nervosa intensidade da atenção com que, no meu caso, as faculdades meditativas, para evitar a linguagem técnica, se aplicava e absorvia na contemplação dos mais vulgares objetos do mundo. Meditar infatigavelmente longas horas, com a atenção cravada em alguma frase frívola, à margem de um livro ou no seu aspecto tipográfico, ficar absorto durante a melhor parte de um dia de verão em contemplação de uma sombra extravagante, projetada obliquamente sobre a tapeçaria, ou sobre o soalho, perder uma noite, observar a chama inquieta de uma lâmpada ou as brasas de um fogão, sonhar dias inteiros com o perfume de uma flor, repetir monotonamente alguma palavra comum, até que o som, a repetição frequente, cesse de representar ao espírito a menor ideia. Perder toda a sensação de movimento ou de existência física, em virtude de uma absoluta quietação do corpo, prolongada e obstinadamente mantida, tais eram as mais comuns e menos perniciosas aberrações, provocadas pelo estado de minhas faculdades mentais, não, de fato, absolutamente sem exemplo, mas certamente desafiando qualquer espécie de análise ou explicação. Sejamos, porém, mais explícitos. A excessiva, ávida e mórbida atenção, assim excitada por objetos de seu natural triviais, não deve ser confundida, a propósito, com aquela propensão à meditação, comum a toda a humanidade e mais especialmente do agrado das pessoas de imaginação ardente. Nem era tão pouco, como se poderia a princípio supor, um estado extremo, ou uma exageração de tal propensão, mas primária e essencialmente distinta e diferente dela. Naquele caso, o sonhador ou entusiasta, estando interessado por um objeto geralmente não trivial, perde sem o perceber de vista este objeto,
através de uma imensidade de deduções e sugestões dele provindas, até que, chegando ao fim daquele sonho acordado, muitas vezes repletos de voluptuosidade, descobre estar o incitamentum causa primária de suas meditações, inteiramente esvanecido e esquecido. No meu caso, o ponto de partida era invariavelmente frívolo, embora assumisse, por intermédio de minha visão doentia, uma importância irreal e refratária. Poucas ou nenhumas reflexões eram feitas, e estas poucas voltavam obstinadamente ao objeto primitivo como a um centro. As meditações nunca eram agradáveis, e ao fim do devaneio, a causa primeira, longe de estar fora de vista, atingira aquele interesse sobrenaturalmente exagerado que era a característica principal da doença. Em uma palavra, as faculdades da mente mais particularmente exercitadas em mim eram, como já disse antes, as da atenção, ao passo que no sonhador acordado são as especulativas. Naquela época, os meus livros, se não contribuíam eficazmente para irritar a moléstia, participavam largamente, como é fácil perceber-se pela sua natureza imaginativa e inconsequente, das qualidades características da própria doença. Bem me lembro, entre outros, do tratado do nobre italiano Coelius Secundus Curio de Amplitudine Beati Regni Dei, da grande obra de Santo Agostinho. A Cidade de Deus, do Carne Christi de Tertuliano, no qual a paradoxal sentença Mortus est Dei filius, credible est quia ineptum est, e sepultus resurrexit, certum est quia impossibile est, absorveu meu tempo todo durante semanas de laboriosa e infrutífera investigação. Dessa forma, a minha razão perturbada no seu equilíbrio por coisas simplesmente triviais assemelhava-se àquele penhasco marítimo de que fala Ptolomeu Hefestião, o qual resistia inabalável à questão da violência humana e ao furioso ataque das águas e ventos, mas tremia ao simples toque da flor chamada asphodelo. E, embora um pensador desatento possa parecer fora de dúvida que a alteração produzida pela lastimável moléstia no estado mortal de Berenice fornecesse motivos vários para o exercício daquela intensa e anormal meditação, cuja natureza tive dificuldade em explicar, tal não se deu absolutamente. Nos intervalos lúcidos de minha enfermidade, a desgraça que a feria me dava realmente pena e me afetava fundamente o coração aquela ruína total de sua vida alegre e doce. Por isso, não deixava de refletir muitas vezes com amargura nas causas prodigiosas que tinham tão subitamente produzido modificação tão estranha. Mas essas reflexões não participavam da idiosincrasia de minha doença, tais como teriam ocorrido em idênticas circunstâncias à massa ordinária dos homens. Fiel a seu próprio caráter, meu desarranjo mental preocupava-se com as menos importantes, porém mais chocantes mudanças operadas na constituição física de Berenice, na estranha e mais espantosa alteração de sua personalidade. Posso afirmar que nunca amara minha prima durante os dias mais brilhantes de sua incomparável beleza. Na estranha anomalia de minha existência, os sentimentos nunca me provinham do coração, e minhas paixões eram sempre do espírito. Através do crepúsculo matutino, entre as sombras estriadas da floresta, ao meio-dia, no silêncio de minha biblioteca à noite, esvoaçara ela diante de meus olhos, e eu a contemplara, não como a viva e respirante Berenice, mas como a Berenice de um sonho, não como um ser da terra, um ser carnal, mas como a abstração de tal ser, não como uma coisa para admirar, mas para ser analisada, não como objeto para amar, mas como o tema da mais absoluta, embora inconstante, especulação. E agora eu estremecia na sua presença e empalidecia ao vê-la aproximar-se. Contudo, lamentando amargamente sua deplorável decadência, lembrei-me de que ela me havia amado muito tempo, e, num momento fatal, falei-lhe em casamento. Aproximava-se, enfim, o período de nossas núpcias,
quando, numa tarde de inverno de um daqueles dias intempestivamente cálidos, sossegados e nevoentos, que são a alma do belo Alcione, me sentei no mais recôndito gabinete da biblioteca. Julgava estar sozinho, mas erguendo a vista, divisei Berenice em pé à minha frente. Foi a minha própria imaginação excitada, ou a nevoenta influência da atmosfera, ou o crepúsculo impreciso do aposento, ou as cinéreas roupagens que lhe caíam em torno do corpo, que lhe deu aquele contorno indeciso e trêmulo? Não sei dizê-lo. Ela não disse uma palavra, e eu, por forma alguma, podia emitir uma só sílaba. Um gélido calafrio correu-me pelo corpo. Uma sensação de intolerável ansiedade me oprimia. Uma curiosidade devoradora invadiu minha alma e, recostando-me na cadeira, permaneci por algum tempo imóvel e sem respirar, com os olhos fixos em seu vulto. Ah, sua magreza era excessiva e nenhum vestígio da criatura de outrora se vislumbrava numa linha sequer de suas formas. O meu olhar ardente pousou-se afinal em seu rosto. A fronte era alta e muito pálida, e de uma placidez singular. O cabelo, outrora negro, de azeviche, caía-lhe parcialmente sobre a testa e sombreava as fontes encovadas com numerosos anéis, agora de um amarelo vivo, em chocante discordância pelo seu caráter fantástico, com a melancolia que lhe dominava o rosto. Os olhos, sem vida e sem brilho, pareciam estar desprovidos de pupilas. Desviei involuntariamente a vista daquele olhar vítreo para olhar-lhe os lábios delgados e contraídos. Entreabriram-se e, num sorriso bem significativo, os dentes da Berenice transformada se foram lentamente mostrando. Prouvera a Deus que eu nunca os tivesse visto. Tendo-os visto, tivesse morrido. O batido de uma porta me assustou, e erguendo a vista, vi que minha prima havia saído do aposento. Mas do aposento desordenado do meu cérebro não havia saído, ai de mim. E não queria sair o espectro branco de seus dentes lívidos. Nenhuma mancha se via em sua superfície, nenhuma pinta no esmalte, nenhuma falha nas suas pontas, que aquele breve tempo de seu sorriso não houvesse gravado em minha memória. Via-os agora, mesmo mais distintamente do que os vira antes. Os dentes, estavam aqui e ali por toda parte, visíveis, palpáveis diante de mim. Compridos, estreitos e excessivamente brancos, com os pálidos lábios contraídos sobre eles, como no instante mesmo do seu primeiro e terrível crescimento. Então desencadeou-se a plena fúria minha monomania, e em vão lutei contra sua estranha e irresistível influência. Nos múltiplos objetos do mundo exterior, só pensava naqueles dentes. Queria-os com frenético desejo. Todos os assuntos e todos os interesses diversos foram absorvidos por aquela exclusiva contemplação. Eles, somente eles, estavam presentes aos olhos de meu espírito, e eles, na sua única individualidade, se tornaram a essência de minha vida mental. Via-os sob todos os aspectos, revolvia-os em todas as direções, observava-lhes as características, detinha-me em todas as suas peculiaridades, meditava em sua conformação, refletia na alteração de sua natureza. Estremecia ao atribuir-lhe em imaginação faculdades de sentimento e de sensação, e do mesmo, quando desprovidos dos lábios, capacidade da expressão moral. Dizia-se com razão de Mademoiselle Salé que tous pas étaient des sentiments, e de Berenice que tout ce dont étaient des idées. Todos os seus passos eram sentimentos, todos os seus dentes eram ideias. Ah, esse foi o pensamento absurdo que me destruiu, des idées. Ah, essa era a razão pela qual eu os cobiçava tão loucamente. Sentia que somente a posse deles me poderia restituir a paz para sempre, fazendo-me voltar à razão. E assim cerrou-se a noite em torno de mim. Vieram as trevas, demoraram-se, foram embora. E o dia raiou mais uma vez, e os nevoeiros de uma segunda noite de novo se adensaram em torno de mim. E ainda sentado estava, imóvel, naquele quarto solitário, ainda mergulhado em minha meditação,
ainda com os dentes mantendo sua terrível ascendência sobre mim, a flutuar com a mais viva e hedionda nitidez entre as luzes mutáveis e as sombras do aposento. Afinal, explodiu em meio de meus sonhos um grito de horror e de consternação, ao qual se seguiu, depois de uma pausa, o som de vozes aflitas, entremeadas de surdos lamentos de tristeza e pesar. Levantei-me e, escancarando uma das portas da biblioteca, vi de pé na antecâmara uma criada, toda em lágrimas, que me disse que Berenice havia morrido. Sofreram um ataque epilético pela manhã e agora, ao cair da noite, a cova estava pronta para receber seu morador e todos os preparativos do enterro terminaram. Com o coração cheio de angústia, oprimido pelo temor, me dirigi com repugnância para o quarto de dormir da defunta. Era quarto vasto, muito escuro, e eu me chocava a cada passo com os preparativos do sepultamento. Os cortinados do leito, disse-me um criado, estavam fechados sobre o ataúde, e naquele ataúde, acrescentou ele em voz baixa, jazia tudo quanto restava de Berenice. Quem, pois, me perguntou se eu não queria ver o corpo? Não vi moverem-se os lábios de ninguém. Entretanto, a pergunta realmente feita e o eco das últimas sílabas ainda se arrastava pelo quarto. Era impossível resistir e, com uma sensação opressiva, dirigi-me a passos tardos para o leito. Ergui de manso as sombrias dobras das cortinas, mas, deixando-as cair de novo, desceram sobre os meus ombros e, separando-me do mundo dos vivos, me encerraram na mais estreita comunhão com a defunta. Todo o ar do quarto respirava a morte, mas o cheiro característico do ataúde me fazia mal e imaginava que um odor deletério exalava já do cadáver. Teria dado mundos para escapar, para livrar-me da perniciosa influência mortuária, para respirar, uma vez ainda, o ar puro dos céus eternos. Mas faleciam-me as forças para mover-me, os joelhos tremiam, e me sentia como que enraizado no solo, contemplando fixamente o rígido cadáver, estendido ao comprido no caixão aberto. Deus do céu, seria possível? Ter-se-ia meu cérebro transviado, ou o dedo da defunta se mexera no sudário que a envolvia? Tremendo de inexprimível terror, ergui lentamente os olhos para ver o cadáver. Haviam-lhe amarrado o queixo com um lenço, o qual não sei como se desatara. Os lábios lívidos se torciam numa espécie de sorriso, e por entre sua moldura melancólica, os dentes de Berenice, brancos, luzentes, terríveis, me fixavam ainda, com uma realidade demasiado vívida. Afastei-me convulsivamente do leito, sem pronunciar uma só palavra, como um louco. Corri para fora daquele quarto de mistério, de horror e de morte. Achei-me de novo sentado na biblioteca, e de novo ali estava só. Parecia que havia pouco despertara de um sonho confuso e agitado, que era então meia-noite, e bem ciente estava de que, desde o pôr do sol, Berenice tinha sido enterrada. Mas, durante esse tétrico intervalo, eu não tinha qualquer percepção positiva ou definida. Sua recordação, porém, estava repleta de horror, o horror mais horrível, porque vindo do impreciso, terror mais terrível, porque saído da ambiguidade. Era uma página espantosa do registro de minha existência, toda escrita com sombra e com medonhas e ininteligíveis recordações. Tentava decifrá-la, mas em vão. E, de vez em quando, como o espírito de um som evadido, parecia-me retinir nos ouvidos o grito agudo e lancinante de uma voz de mulher. Eu fizera alguma coisa? O que era, porém? Fazia a mim mesmo tal pergunta em voz alta, e os ecos do aposento me respondiam. O que era? À mesa, a meu lado, ardia uma lâmpada, e perto dela estava uma caixinha. Não era de forma digna de nota, e eu frequentemente a vira antes, pois pertencia ao médico da família. Mas como viera a ter ali sobre minha mesa, e por que estremecia eu ao contemplá-la? Não valia a pena importar-me com tais coisas, e meus olhos por fim caíram sobre as páginas abertas de um livro, na sentença nelas sublinhada. Eram as palavras singulares, simples, do poeta Ibn Zayat. Dissebant mi sodales,
si sepulcrum amicae visitarem, curas meus aliquantulum fore levatas. Porque então, ao lê-las, os cabelos de minha cabeça se eriçaram até a ponta e o sangue de meu corpo se congelou nas veias. Uma leve pancada soou na porta da biblioteca e, pálido como o brilho de um sepulcro, um criado entrou na ponta dos pés. Sua fisionomia estava transtornada de pavor e ele me falou numa voz trêmula, rouca e muito baixa. O que disse? Ouvi frases truncadas. Falou-me de um grito selvagem que perturbara o silêncio da noite. Todos em casa se reuniram, saíram procurando em direção ao som. E depois sua voz se tornou penetrantemente distinta, ao falar-me de um túmulo violado, de um corpo desfigurado, desamortalhado, mas que ainda respirava, ainda vivia. Apontou para minhas roupas, estavam sujas de coágulos de sangue. Eu nada falava e ele pegou-me levemente na mão. Gravavam-me nela os sinais de unhas humanas. Chamou-me a atenção para certo objeto encostado à parede. Era uma pá. Com um grito, saltei para a mesa e agarrei a caixa que nela se achava, mas não pude arrombá-la. E no meu tremor, ela deslizou de minha mão e caiu com força, quebrando-se em pedaços. E dela, com um som tilintante, rolaram vários instrumentos de cirurgia dentária, de mistura com 32 coisas pequenas, como que de marfim, que se espalharam por todo o assoalho. Fim.